Vamos iniciar nossa aula um da semana um agora. E eu vou começar iniciando, ensinando a utilizar esse massificando, tá? Eu criei esse massificando aqui porque eu fazia isso quando eu estava estudando para concurso. E isso dava super certo. É óbvio que o de você está mais organizado, eu fazia isso no meu caderno. Quem não quiser imprimir, quiser fazer no seu próprio caderno, vai poder fazer também, tá bom? Como que funciona? Você vai utilizar o resumo do conteúdo para fazer o seu mapa mental. Você vai escrever aqui o que você quiser. Você vai puxar as setinhas, vai colocar colorido, do jeito que for melhor para você, tá? O que você quer gravar, o que você tem dificuldade, o que é mais importante, você vai colocar aqui. Depois, a gente desce um pouquinho para a parte de questões. Aqui, você vai anotar. Quantas questões você fez de interpretação de texto? Ah, eu fiz 20. Das 20, eu acertei 8. Errei 12, né? Se você errou 12 questões, você tem muita dúvida. Então, quais são as suas dúvidas? Aí você vai anotar aqui. O que que você ficou com dúvida? O que você não entendeu? O que te fez errar? Você errou, depois você entendeu, fez sentido o gabarito ou não fez? Para você tirar, como que isso vai te ajudar? Entendeu? Então, no decorrer da aula, ou no próprio grupo de alunos, alguém pergunta alguma coisa que era a sua dúvida, aí você vai lá e, ó, e tira a dúvida. Ou você guarda essa dúvida, porque todo dia, no final da aula, nós iremos, fazer esse momento de tirar dúvidas. E isso vai acontecer o tempo todo, ó. Aí, semana 2, sentido e emprego dos vocábulos, campo semântico, que é a significação de palavras. Aí você vai anotar aqui o que que é parônimo, hiperônimo. Faz um resuminho aqui. Quantas questões você fez disso? E não precisa ser só a questão que eu mandei, não. Você tem aí alguma coisa de questão, você achou mais questões, você fez. Quantas você fez? Essas que você fez, quantas você errou? Coloca a dúvida aqui, ok? Aí, algumas semanas, aqui na semana 2. Na semana 2 também tem tempos e modos verbais. Vocês vão ver que eu separei. Por que eu separei? Porque não dá para colocar o emprego, o sentido dos vocábulos, no mesmo resumo, no mesmo mapa mental. Eu quero que vocês façam dois mapas diferentes, tá? Eu quero que vocês façam dois mapas diferentes. Por causa disso, eu separei, eu coloquei dois espaços aqui para vocês. Porque aí vocês vão fazer é, os dois diferentes, tá? Aqui vocês vão fazer tempos e modos verbais. Aí você vai colocar indicativo, presente, pretérito perfeito. Hoje eu passei teste surpresa no colégio, né? Eu sou professora estadual, pretérito imperfeito, sobre tempos verbais para o nono ano. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro, pretérito mais perfeito. E eles falaram, professora, a gente nem lembrava mais desse conteúdo. Eles são nono ano, tá? Eles têm 14 anos. Eles não se lembravam desse conteúdo, que eles viram lá no sétimo. Aí imagina você, quantos anos você tem? Não precisa falar, não. Quantos anos você tem? Pensa aí. O pessoal do nono ano não estava lembrando do conteúdo. Imagina você que não vê isso há um pouquinho mais de tempo. É óbvio que você também vai sentir dificuldade. Precisa praticar, precisa escrever, precisa fazer novamente. Tem alguns macetes que na próxima aula, porque isso é conteúdo da semana 2, eu vou passar para vocês, mas esta semana já tem atividade de tempo e modo verbal. Para quê? Para vocês chegarem na semana 2, que é semana que vem, com conteúdo, com dúvida, já tirando aí as dúvidas. Não dá para chegar na aula e a gente conjugar verbo. Vocês têm que aproveitar a aula o máximo possível para tirar as dúvidas, para perguntar, para estudar aquilo que realmente a banca cobra, tá bom? Então, esse é o material massificando o conteúdo, é para vocês usarem muito. Se vocês quiserem passar isso para um caderno, deixar maior,
mudar do jeito que eu fiz, colocar de um jeito que seja melhor para você ficar à vontade. É só uma ideia minha, eu usava assim, dava certo para mim, mas você pode alterar do jeito que você quiser, ok? Aqui é o cronograma. O cronograma que eu fiz para vocês. Então, a gente vai ver gênero do texto hoje, interpretação e organização interna. Cadê? Peraí. Esse sentido e emprego dos vocábulos a gente vai ver só na semana que vem. Mas eu já vou passar isso para vocês agora. Tipo, amanhã vocês já vão receber material para estudar isso daqui. Aí você vai fazer a mesma coisa. Conteúdo de gênero já foi? Já. Interpretação já foi? Já. Fez questões? Quantas você fez? Ah, aqui eu fiz 10. Aqui eu fiz 10 também. Sentido e foi só o conteúdo, não fiz questões ainda. Ok. Campo semântico, foi? Foi. Não fiz questões. Quando chegar aqui na segunda semana, você tem que dar o check-in aqui e tem que começar a revisar. Revisou o gênero. Revisei isso. E aí depois você vai ver que vai chegar uma hora que vai estar meio assim, ó. 5, 25, 50, aqui sim, aqui 80, aqui sim. E aí você vai voltar e vai olhar o que que eu não fiz questão, o que que eu não revisei ainda. Porque é normal, porque o conteúdo vai aumentando, as revisões vão aumentando também. Tá ok? Entenderam como é que usa o material? Professora, nesse cronograma, qual conteúdo você acha que é mais provável que a banca cobre? Eu, por exemplo, não entendo nada de orações subordinadas e já desisti. Não, você não desistiu. Provavelmente, Natan, o seu problema seja sintaxe. Sintaxe. Aí você tem dificuldade em achar um objeto direto, um objeto indireto, achar um complemento nominal, um objeto indireto, e aí, se você tem dificuldade nisso, você, consequentemente, não consegue achar uma oração subordinada objetiva direta, uma oração subordinada completiva nominal. Por isso que a gente precisa estudar na escadinha, né? Um conteúdo por vez. Outra coisa, o que que eu acho que mais pode cair aqui, gente? Olha esses tópicos. Olha a quantidade, são 30 questões. A banca pode e provavelmente vai colocar um conteúdo de cada, mas dá para repetir. E algumas coisas vocês vão ver que eles juntam. Então, na aula de hoje, vocês vão perceber que tem interpretação, gênero, tipologia, às vezes numa mesma questão, tá? Tudo isso numa mesma questão. Apesar de que eu acho que dá, em 30 questões, dá para vir aí umas 5 questões misturando interpretação. Eu acho que vem assim, ó, interpretação, tipologia, gênero, significação de palavras, que é sinônimo, antônimo, a banca trabalha muito isso, a gente vai ver semana que vem sinônimo, antônimo, hiperônimo, parônimo. Acho que vem uma dessas. Dá para vir mais uma de interpretação. Umas 5, pelo menos. Depois, ainda sobra muita coisa para a banca trabalhar só gramática. Mas em 30 questões, provavelmente venha mais de um texto. Se vem mais de um texto, vem mais de uma questão de interpretação. Entenderam? Não sei se é para todos, mas o nome. E CPF em algumas partes do PDF fica em cima, atrapalhando. Rodrigo, me manda um print depois, uma foto, para eu ver, tá bom? Porque aí, se isso acontecer, depois eu formato de outro jeito, tá? Vamos lá, gente. Então, agora vamos. Agora vocês aprenderam aqui usar o material. A gente vai pro conteúdo mesmo, tá? Então, esse é o material de hoje. Peraí.
Peraí, gente. Só um minutinho. Só um minutinho, porque teve um aluno que sem querer não entrou aqui e tá esperando o link da aula, mas ele não tá no grupo. Pronto. Vamos lá. Interpretação, tipo e gênero textual. Elemento de construção do texto e sentido, interpretação e organização interna. Eu mudei um pouco o título para vocês entenderem como que isso está no edital de vocês, tá bom? Como isso está no edital de vocês. Para colocar dentro, vocês conseguirem perceber, ah, isso daqui está dentro disso, isso daqui está dentro disso. Porque às vezes você já sabe o que é, a única diferença é que o edital colocou de um nome diferente, de um jeito diferente, aí isso acaba te atrapalhando. Mas vamos lá. Elemento de construção do texto e sentido e interpretação. Dentro disso, eles colocaram o gênero do texto. Aí tem gênero literário e não literário. Texto literário e não literário. Tá? O que que é um texto literário? É aquele texto com linguagem subjetiva. O que que é linguagem subjetiva? É a linguagem do sujeito. Vocês vão gravar isso. Subjetiva vem de sujeito. Então, a linguagem. A banca pode até perguntar: ah, o texto apresenta linguagem subjetiva, que é a opinião do sujeito, tá? É uma linguagem figurada, criativa, foca em emoção e reflexão, diferente do texto não literário, que é aquele texto mais objetivo, que é o contrário do subjetivo. É informativo, linguagem denotativa. Aí a gente vai ter algo que o Instituto IDECAN cobra muito, que é a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Você já vai anotar no seu material que conotativa vem de conto. Conotativa vem de conto. Aqui, ó. Conto, romance, é uma história, é uma fábula, é uma linguagem figurada. E denotativa tem o D de dicionário. É a linguagem real. Na Inclusive, uma questão de um outro concurso do bombeiro, a banca era diferente, mas trazia um texto que falava sobre. Eu sempre dou esse exemplo porque eu achei esse texto maravilhoso. Falava que um carro estava costurando os outros. Era uma crônica, que é um texto do dia a dia, vocês vão ver isso hoje também. Falava que um carro estava costurando os outros. Costurando os outros é uma linguagem conotativa. É uma conotação, é uma linguagem o quê? Figurada. Por quê? Significa que estava ultrapassando. Agora, se eu falo minha avó estava costurando minha blusa, é costurar de costurar, o sentido de costurar mesmo. Aí é uma linguagem denotativa. Então, depende de como isso está sendo utilizado no texto. Uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião, uma bula de remédio, um manual de instrução, uma lei, é um texto não literário. Tem uma função prática, objetiva e uma linguagem o quê? Denotativa, que é o sentido literal, o sentido real das palavras. Ok? Aí aqui a gente vem para tipos textuais. Aí eu coloquei aqui algo que talvez vocês nem tenham ouvido, que são sequências textuais. Por que eu coloquei isso? Porque o Instituto IDECAN coloca em suas alternativas sequências textuais. Sequências textuais, quando o Instituto coloca isso, ele está querendo tipos textuais. Está falando da tipologia. É a forma como a gente organiza o texto. Aí vem só narrativo, descritivo e dissertativo.
argumentativo. Por quê? Porque está especificado no edital só esses três. Qual é o outro, professora? É o injuntivo. Injuntivo é o tipo da ordem, do comando, do manual de instrução, da bula de remédio. Isso é injuntivo. Vou falando, porque não está no edital significa que não vai vir um texto injuntivo. Mas não quer dizer que isso não esteja nas alternativas. Pode estar aí na alternativa um texto injuntivo, ok? Então, o que que é um texto narrativo? Narrativo relata fatos, acontecimentos, organizado no tempo, com personagem, ambiente, enredo. Quais são os gêneros do tipo narrativo? Então, presta atenção. Narrativo, descritivo, dissertativo é tipo. Conto, crônica, notícia é gênero, tá? Um conto, uma fábula, uma crônica, um romance, uma lenda. Dentro da tipologia narrativa, eu tenho um elemento chave chamado conflito gerador. Esse conflito é uma situação, é um problema que impulsiona o enredo. É o conflito que gera toda aquela história. Por isso que é conflito gerador. O descritivo, ele caracteriza algo ou alguém por meio das suas qualidades e atributos. Pode descrever uma pessoa, um lugar, alguma coisa, um objeto, uma situação, ok? O dissertativo argumentativo, eu achei até engraçado, porque no edital está escrito argumentativo, tá? Não está escrito dissertativo. Eu acho que eles queriam colocar dissertativo, mas enfim, eles colocaram argumentativo. Dissertativo pode ser argumentativo ou expositivo, mas no edital está escrito argumentativo. O que é o argumentativo? É aquele que defende uma ideia, opinião ou ponto de vista sustentado por argumentos. A diferença dele para o expositivo é que no expositivo ele só expõe, ele não tenta defender um argumento. O argumentativo defende o argumento, que são os artigos de opinião, editorial, discurso argumentativo, resenha crítica. Ele argumenta, tá? Qual é essa organização interna do texto? É isso, é a organização desses tipos textuais. Nós temos para o texto argumentativo introdução, desenvolvimento e conclusão. Seja ele argumentativo, dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo, tá? Nas narrativas eu tenho sequência de fatos e nas descrições sequência de características. Então, na descrição eu vou ter muitos adjetivos. Isso aqui é marca de texto narrativo. Outra coisa importante. O texto argumentativo, ele é marcado por verbos predominância, tá? Verbos no presente. O narrativo é no passado. Porque se eu estou narrando alguma coisa, eu estou descrevendo alguma coisa, algo que aconteceu, isso é uma narrativa. A descrição pode ser os dois, porque eu posso descrever algo no passado, posso descrever algo no presente. Coesão e coerência textual para todos os tipos de texto. Então, independente do texto argumentativo, narrativo, descritivo, eu preciso de um texto coerente e coeso, tá? Aí aqui, gente, mecanismos de interpretação, eu trouxe coisas importantes que vocês precisam saber o que significa. Isso não está no edital, mas isso cai nas perguntas de interpretação. Então vamos lá. O que que é uma paráfrase? Paráfrase é dizer a mesma coisa com outras palavras. Ela chorava de saudade. Ela derramava lágrimas porque sentia falta de alguém. Paráfrase é isso. É você dizer a mesma coisa com outras palavras. Inferir
Inferência, e a banca vai usar muito. Infere-se. Que muito. Isso é marca. Isso depende de banca, tá? Tem banca que não coloca isso. É deduzir alguma coisa que não está explícito no texto, tá? Então, se um personagem aparece usando roupas de frio, posso inferir que o ambiente está gelado. Já o pressuposto é quando eu pressuponho alguma coisa. É uma informação também implícita, mas ela é esperada a partir de uma fala, de não necessariamente fala de linguagem falada, não, tá? Mas, por exemplo, Maria parou de fumar. Qual é o pressuposto? Que Maria fumava. Isso é o pressuposto. Entenderam? Quando eu falo Maria parou de fumar, o pressuposto é que Maria fumava. Aí eu posso inferir que ela parou de fumar por causa de alguma coisa, dependendo ali da estrutura do texto. Mas o pressuposto é algo que eu pressuponho disso, entendeu? Coesão referencial. Endofórica e esofórica. Vocês vão ver muito isso em questões de interpretação. Endofórica remete a um elemento dentro do próprio texto. Pode ser anafórica ou catafórica. Anáfora e catáfora. Anaforicamente, cataforicamente. A banca pode falar do jeito que ela quiser, tá? Anafórica retoma algo já citado. Esse, essa, isso. E esses pronomes aqui são pronomes anafóricos para retomar. João comprou um carro. Ele era velho. Ele retoma João. Isso daqui é uma anáfora. Retoma João anaforicamente, tá? Catafórica, catáfora, antecipa algo que virá. A catáfora, ela cata fora, entendeu? Tá aqui. Ela cata fora, tá fora. Não disse ainda, tá depois. Depois dela. Cata fora. Essa associação ficou péssima, né? Mas vocês vão se lembrar na hora da prova. Ele tinha um sonho, ser médico. Qual era o sonho dele? Ser médico. O sonho tá depois. Catou fora, ó. Tá fora. Quais são os pronomes? Este, esta, isto. Fui ao mercado, comprei isto, dois pontos, arroz, feijão e carne. Esse isto funciona de forma catafórica. É um elemento catafórico. Oi? Ih, não, gente, desculpa. Tá errado aqui. Gente, obrigada aqui pela correção, tá? Ele retoma o carro. Ele retoma o carro. João comprou um carro, ele era vermelho. O carro do João era vermelho, tá? Ele era vermelho, o carro era vermelho. Eu tinha pensado em duas frases. Ele estava com dinheiro, ele tinha ganhado na loteria, e aí ele retomava João. Ou alguma característica do carro. Aí na hora eu misturei aqui, olha só. João comprou um carro, ele era vermelho. O carro era vermelho, tá? Então ele retoma o carro, desculpa. Agora, se eu falasse a outra frase, que não foi o que eu coloquei. João comprou um carro. Ele ganhou na loteria. Depois que ele ganhou na loteria, ele comprou o carro, entendeu? Aí esse ele estaria retomando o João. Mas é, no caso aqui, ele retoma o carro, tá bom? Aí aqui, ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Ser médico. Aí eu posso dizer que ele explica depois o que ele quer ser. Então, o sonho é ser médico. Entenderam isso? Ficou melhor assim, ó.
Ele é igual a carro e sonho é igual a médicos. O ser médico tá depois e o carro tá antes, entenderam? Isso aí, Lucas. Gente, obrigada, tá? E esofórica remete a algo fora do texto, conhecido pelo leitor. Todos, deixa eu voltar aqui com a caneta. Todos esperavam a seleção ganhar. Seleção refere-se à seleção brasileira de futebol, algo externo ao texto. O esofórico não está no texto, mas você sabe o que é, ok? Não pertence ao texto, mas a gente consegue identificar. Foi, gente? Ficou alguma dúvida em catáfora, anáfora? Lembrando que a anáfora e catáfora está dentro de endofórica. Eu vou corrigir esse material para vocês, tá? Mas consertem aí, por favor, isso daqui. Ele retoma carro. E esofórica que está fora do texto. Tanto a anáfora quanto a catáfora estão dentro do texto endofórica. Só que a anáfora tá retoma algo que já foi dito antes e a catáfora anuncia algo que será dito depois. E a esofórica está fora do texto. É quando remete a algo que não está no texto, mas que o leitor sabe o que é. Vamos lá. Resumo dos principais gêneros textuais cobrados pelo Instituto IDECAM. Então, assim, lá na plataforma tem uma aula de gênero textual. Gênero textual é muita coisa, tá? A aula de gênero é uma aula. A aula não necessariamente é, a, a aula é, é extensa, mas gênero pode ser tudo. Um e-mail é um gênero textual, um direct é um gênero textual, nós temos vários gêneros, tá bom? A notícia é um gênero informativo, objetivo e impessoal, comunica fatos atuais e relevantes. Tem um título, um lead ali, uma persona, uma pessoa e um corpo. A finalidade da notícia é informar. O corpo é o corpo do texto, tá, gente? Informar. A reportagem é um texto jornalístico mais aprofundado que a notícia. Ele é investigativo, ele é contextualizado. Eu posso dar uma notícia. É, por exemplo, acidente na Via Dutra, acidente na Via Dutra, às 20 horas do dia 17. Exemplo. Isso é uma notícia. A reportagem é: a estrada está ruim. Isso causa acidente, falar com pessoas, é entrevistar o secretário. Isso é reportagem, é aprofundar a notícia, é investigar. Por que está tendo tanto acidente ali? Por que tem tanto acidente naquela curva? É contextualizar, é falar daquela pessoa que sofreu o acidente. Isso é reportagem. Tá? Aí contém entrevista, depoimento, dados, a quantidade de pessoas que sofreram acidente naquela curva. Isso é a reportagem. E é muito importante porque os, os alunos confundem muito isso. A notícia é aquela informação. Aconteceu alguma coisa, um acidente na curva da morte, não sei aonde. O que que é reportagem? Reportagem é trazer dado, é trazer um depoimento de alguém que sofreu um acidente ali, é trazer quantos acidentes já tiveram. Essa é a diferença dos dois, tá? Artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo em que o autor defende uma tese. A diferença, gente, o artigo de opinião, ele é tipo uma redação mesmo de concurso. A diferença é que no artigo de opinião é permitido o, o nome, o nome do autor ali no artigo, diferente de uma redação. É simplesmente argumentativa que você não pode colocar o seu nome. Você pode ser mais subjetivo, usar a primeira pessoa. Isso é o artigo de opinião. Qual a finalidade, gente? Convencer o leitor.
tem uma tese, defender aquela tese ali e convencer da sua opinião. O editorial é um texto argumentativo sem assinatura. Por quê? Porque o daqui pode assinar. Expressa a opinião do veículo de comunicação. Então, é uma tese, tem argumentação, tem conclusão. E a finalidade é um posicionamento institucional. Por quê? Porque o editorial é a opinião daquele jornal. Não é a opinião daquela pessoa, não é um artigo de opinião de alguém. É a opinião daquele meio de comunicação, tá? A crônica é um texto breve e descontraído. Comenta fatos do cotidiano. O que é crônica, gente? A crônica é um texto que vai relatar uma tarde, aquele texto que eu dei exemplo para vocês, do carro ali no trânsito, costurando ali. Isso é uma crônica. Relata um dia no engarrafamento, relata uma tarde em família, relata um funeral. Ai, professora, que exemplo horrível, porque eu já peguei questão assim da IBAD. Era uma crônica relatando um funeral. Aí eu gosto desses exemplos que aí fica na mente de vocês. A estrutura da crônica é livre e a finalidade é provocar identificação ou reflexão, vai te fazer refletir sobre aquele momento ou se identificar, porque é uma tarde comendo bolo na casa da avó, é um dia chato no trabalho, é isso, tá bom? A fábula, gente, a fábula é uma narrativa curta que tem animais personificados. Que é personificação? É quando eu dou características de pessoa para ser inanimado ou irracional, no caso do animal, tá? E tem sempre uma moral. Tem uma apresentação, um conflito, um desfecho e uma moral. E ensina valores. O que é uma fábula, gente? É a lebre, a tartaruga. São essas histórias que no final tem uma moral. Os últimos serão os primeiros, os mais espertos não vão ganhar. É isso. O conto é aquela narrativa curta de ficção com poucos personagens e um único conflito. É um conto, tá? Tem a introdução, tem um conflito, um clímax e o desfecho. E a ideia é entreter e refletir. O romance é uma narrativa mais longa. É um conto longo, fictícia com vários personagens, ambientação, enredos paralelos, dividido em capítulo. É um exemplo de romance, novela. A novela é um tipo de romance. Pensa numa novela aí que vocês tenham assistido, que vocês gostem, que vocês assistiram há muitos anos. Não tem uma narrativa longa? Vários personagens? Não se passa em algum lugar? Ou é uma novela de época, ou é uma novela que é no Nordeste, ou é no Rio de Janeiro, em São Paulo. E não tem vários enredos paralelos? Tem um casal principal e várias situações ali paralelas. É dividida em capítulos e tem que entreter e provocar reflexões mais profundas, tá? A biografia é um texto narrativo que relata a trajetória de vida de alguém real. Pode ser uma autobiografia, se for a própria pessoa relatando a vida dela, tá? O narrador em terceira pessoa da biografia e a finalidade é informar sobre a vida de alguém. A resenha é um texto que apresenta resumo e análise crítica de uma obra. Livro, filme, espetáculo, você vai resenhar alguma coisa. Apresenta resumo e julgamento crítico. A resenha tem que ter julgamento crítico. Se não tiver, ela é um resumo. Resumo é outro gênero textual, tá? A resenha é o resumo com a crítica. A finalidade é avaliar e informar. O ensaio é um texto dissertativo argumentativo, reflexivo e subjetivo sobre temas culturais, sociais, filosóficos. A linguagem é formal, mas é livre. E é refletir e argumentar. O ensaio, gente, ele vai mais para textos mais literários, sabe? Mais culturais. É um ensaio de uma obra. É algo mais focado para a literatura, tá? Por isso é mais livre.
Relato pessoal, que é um texto narrativo em que o autor conta uma experiência pessoal. Voltando aqui. O ensaio, na verdade, ele seria um resumo, um resumo reflexivo sobre isso, tá? O ensaio seria uma resenha do texto, não de forma objetiva, de forma subjetiva, dando mais a opinião do autor sobre esses temas mais culturais, mais sociais, sobre cultura, sobre uma peça teatral. Peraí que eu preciso fixar aqui. Ah, não, já está fixado. Agora eu fiz besteira. Não tô achando. Peraí, gente. Eu mexi em alguma coisa. Acho que tá aqui. Ih, perdi a aula. Peraí. Sim, o ensaio é crítico. Aqui, aqui. Voltei. Aqui, ó. Reflexivo, subjetivo. Tá? A linguagem dele é formal, mas é livre. Vou desligar aqui. E ele tem a ideia de refletir e de argumentar sobre alguma coisa. Se vocês quiserem, eu posso dar exemplos, trazer para vocês exemplos de ensaio, exemplo de resenha, exemplo, se vocês quiserem, eu posso fazer isso, tá bom? Para ficar mais visual aí na mente de vocês. Posso fazer isso, acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Relato pessoal. É um texto narrativo em que o autor conta uma experiência pessoal. Introdução, acontecimento e conclusão. É um texto narrativo com uma experiência, com algo que aconteceu. A gente chama isso de relato pessoal. Vou relatar o meu dia na escola hoje. Hoje, cheguei 7 horas da manhã no colégio estadual, tal, tal, tal. Da hora do intervalo, houve uma briga. Um aluno socou o nariz do outro, começou a sangrar. Real, tá, gente? Hoje. Fatos que acontecem na escola. Isso é um relato pessoal, eu tô relatando o meu dia. Ok? Diário. Diário é aquele relato íntimo, né? Em primeira pessoa. Diário é o diário que vocês já sabem mesmo, tá? Com data, o que aconteceu e para registrar ali as vivências. A carta é um texto escrito e enviado a alguém com função comunicativa ou afetiva. Tem local, data, saudação, corpo, despedida e assinatura. A finalidade é comunicar, informar ou expressar sentimentos. Manual de instruções. Texto instrucional que vai orientar sobre algum produto ou procedimento. É um manual de instrução da sua televisão, da sua máquina. O poema é aquele texto artístico, literário, subjetivo, estruturado em versos e estrofes. Pode ter rima, métrica ou estrutura livre, tá? O poema ele pode ser livre, é um texto literário. E o artigo de divulgação científica é um texto não técnico que explica de forma acessível temas científicos, tá? Ou acadêmicos para o público geral, porque é um artigo de divulgação, é para ser divulgado.
É para o público geral. Então, é um texto não técnico para mostrar alguma coisa de forma mais acessível, algum tema científico de forma mais acessível. A linguagem é clara e didática. E a finalidade é informar de forma acessível, mas o tema é científico. É muito claro, assim, artigo de divulgação científica é algo muito claro de você perceber, tá? E por último, entrevista. Texto em forma de perguntas e respostas, apresentando opiniões e informações do entrevistado. Gente, é uma entrevista, é uma apresentação ali com perguntas e respostas. Agora, respondendo ali a pergunta do chat. É, qual que eu acho mais provável de cair? Vou colocar até aqui, que depois eu vou salvar esse material aqui para vocês. Ó, notícia. Se vocês tiverem com o material aí, podem riscar. Reportagem, artigo de opinião, crônica, com certeza. As bancas amam crônica, não sei por quê. Um conto, talvez. Vou colocar uma interrogação. Pode ser, não tanto, mas sim. Um artigo de divulgação científica. E são esses. Mas todos que eu coloquei. Gente, esses não são todos os gêneros, não, tá? Existem vários outros gêneros que eu nem trouxe. Todos esses já caíram no Instituto IDECAM. Não significa que era o texto ou era o gabarito, mas estava pelo menos nas alternativas. E aí você precisa saber disso para responder a questão, porque às vezes você não identifica o gênero, mas você sabe o que não é, e aí você acerta a questão por eliminação, e é isso que importa. Você não precisa aqui virar um conhecedor de gênero textual, de literatura, não. Você tem que aprender a fazer a questão. E se conhecer esses gêneros for te ajudar a eliminar uma alternativa, ótimo. Você precisa partir para o gabarito, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer questão, né? Vamos lá. Banca e Decã, questão de 2025. Que delícia. Fresquíssima. Se você já estudou comigo, você vai ouvir isso pela milésima vez, mas tem gente que não estudou. Então, primeira coisa. Gente, qual é a primeira coisa que você faz quando você pega uma questão de interpretação textual? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Ler o comando da questão. Esse texto é curto, né, gente? Então, nossa, delícia. Maravilha, mas muitas vezes ler a pergunta, ler o enunciado, isso aí. A gente vai para a fonte também, tá? É... Por quê, gente? Porque para você já ler o texto sabendo o que você está procurando. Você não está fazendo resenha, você não vai fazer resumo, você quer achar a resposta. O texto foca na importância dada aos alimentos, em especial ao arroz. Segundo o texto, assinale a opção abaixo que pode ser inferida. Lembra que eu falei para vocês, gente, que o Instituto IDECAM ama inferência? Aí a pessoa chega na prova e não sabe nem o que que é isso. Inferida através do texto. O que que é inferida? É aquela não está escrita ali, mas está implícito. O texto foca na importância dada aos alimentos, em especial ao arroz. Segundo o texto, assinale a opção abaixo que pode ser inferida. Aí, você já sai dessa. Você já sai dessa de, eu tenho que achar algo que está escrito no texto. Porque você já sabe que é inferência, que está implícito ali. Não necessariamente precisa estar escrito isso, porque você sabe o que é inferência. E você é muito inteligente.
Vamos lá, vamos lá. Título: Vale do Paraíba tem relação cultural com o arroz e ousa com tipos especiais. Fonte: CNN Brasil, viagem gastronômica. Vale do Paraíba tem relação cultural com arroz com tipos especiais. Ó, já sei que foi retirado de jornal online, tá? Se estivesse perguntando gênero, tipologia textual, a gente já ia aí eliminar várias alternativas, tá? Vamos lá. Em Guaratinguetá, plantações de arroz provam que alimento, além de ser elementar na mesa do brasileiro, tem diferentes variedades, sabores e usos no dia a dia. No Sudeste, digo que o sabor se manifesta por meio da memória. Isso porque a mesa dos estados que compõem a região é recheada de tradições e referências que foram ganhando atualizações e novos jeitinhos de conquistar nosso paladar. Na busca pelos sabores do Brasil, a viagem nesta parte do país nos presenteia com torresmo crocante, queijos maturados e até vinhos que nascem de uvas de terras antes consideradas improváveis. Para dar pontapé à jornada pelo Sudeste, desembarquei com a temporada especial CNN Viagens e Gastronomia. Sabores do Brasil no Vale do Paraíba, região histórica entre as serras da Mantiqueira e do mar, que entrega paisagens fascinantes e que se apoia na tradição alimentar, como traço identitário e de desenvolvimento. Afinal, aos arredores tiveram um papel fundamental no ciclo do café. E hoje nos deparamos com um polo tecnológico que se debruça também em pesquisa de alimentos. Na cidade de Guaratinguetá, isso se traduz por meio de plantações de arroz, um dos símbolos mais fortes do Brasil. Vamos lá. Gente, o texto foca na importância dada aos alimentos, em especial do arroz. Segundo o texto, assinale a opção abaixo que pode ser inferida através do texto. Torresmo é característico em todas as regiões do Brasil? Isso está inferido no texto? Em busca pelos sabores do Brasil, a viagem nessa parte do país nos presenteia com torresmo crocante. Nesta parte do país tem torresmo. Não são em todas as partes, tá? Café é fundamental para o nosso organismo? Isso daqui está inferido no texto? Não, hora nenhuma. Ele fala ali do ciclo do café, mas não fala nada em relação a isso ser fundamental. Queijos maturados são um alimento muito prestigiado no Brasil? Não. Essa parte do queijo, a mesma coisa. Ele fala aqui, ó, que no Sudeste, o Sudeste nos presenteia com isso, tá? Nos presenteia com torresmo crocante, queijos maturados. Então, não é muito prestigiado no Brasil. Arroz é consumido em todo o Brasil? Sim, esse é o gabarito. Porque olha aqui, gente. Em Guaratinguetá, plantações de arroz provam que alimento, além de se elementar na mesa do brasileiro, tem diferentes variedades. Em busca de sabores, na busca pelos sabores do Brasil, então, em todo o Brasil tem. Na busca pelos sabores, ele para no Sudeste. Isso significa que é elementar na mesa do brasileiro, que ele está em busca de arroz pelo Brasil inteiro, e no Sudeste tem essa explicação que é esse texto. Por isso, o gabarito aqui é a letra D. O arroz, o Brasil não produz uvas, não fala isso, né? Fala até ali das terras que. Cadê? Das terras que não eram propícias a isso. Por isso, o gabarito é letra D. Tem que saber o que é inferência, porque a inferência não está escrita no texto. Ela fica implícita através de outras coisas, tá? Questão 2, gente. Essa questão era para estar na outra lista, mas aí eu coloquei aqui sem querer, vamos embora. Ahn, Lembra que eu falei para vocês? Não tem injuntivo.
no, é, no edital, mas pode estar na alternativa. Ainda mais se tiver isso aqui, ó. Descritiva, dissertativa, narrativa. Lembrando, gente, que se tiver dissertativa, argumentativa é dissertativo, tá? Se tiver, é, se tiver argumentativa é dissertativa, tá dentro de dissertação. Não vem com essa de, ai, vou pedir anulação, porque tá vestido dissertativo, texto argumentativo é dissertativo. E ali tem um injuntivo, que é o texto da ordem, do comando, do manual de instruções. A partir da leitura do primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que se trata de uma sequência textual. Sequência textual, o que que eu falei para vocês aqui? Que o Instituto IDECAN ia chamar a tipologia textual de sequência textual. Aqui estava fácil. Aqui estava fácil. Por que aqui estava fácil? Porque ele só deu a opção. Aqui, ó, sequência textual. Tava fácil, porque ele só deu a opção de tipos. Mas poderia ser uma questão maior. E aí você já sabe o que que é. Ele poderia estar misturando com outras coisas, tá? Vambora. Vambora, não sei pra onde. Terminar a questão. Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. B, C. A partir da leitura do primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que se trata de uma sequência textual. Os preços do petróleo registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre, diante de preocupações com a desaceleração da demanda global que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Vamos lá, vou voltar aqui. Vou voltar. Qual é, qual é a tipologia textual? Eu não falei isso, gente? Não? Acho que não. Não falei sim, peraí. Eu subi mais um pouquinho. Não falei. Qual é tipo, vou falar agora. A tipologia textual que traz. Gente, eu tenho certeza que eu falei isso? Deixa eu ver aqui. Aqui. Qual é a tipologia textual que traz, relata fatos no passado, narrativa. No presente, dissertativa. Isso tem que ficar na mente de vocês, para não perder questão de bobeira, tá? Então a gente já sabe que isso não é uma ordem, não é um comando. A gente retira injuntivo. A gente já sabe que não está descrevendo nada. Só pode ser dissertativa ou narrativa. E aí, quando vocês veem dados, porcentagem, já vai direto para a dissertação. Mas isso não é uma dissertação. Isso é uma, uma narrativa. Por quê? Porque está contando isso. Olha o verbo no passado. Agora, os futuros do Brent para entrega de novembro, a entrega em novembro caíram 9% em setembro para 71,77 dólares o barril, o maior declínio mensal desde novembro, fechou com queda de. E aqui vem o dado. Tanto que ele pede o primeiro parágrafo. Por quê? Porque está contando isso. Registrou, registraram, não registram, não ofuscam, registrou, ofuscaram. É passado, está contando uma história, está contando o que aconteceu. Se está contando, é uma narração, ok? Tem que prestar atenção no tempo verbal. Tem que prestar atenção nos tempos para não errar a questão. Dissertativa no presente, Patrick, isso mesmo, tá? Lembrando que é aqui eles não falaram isso, mas geralmente vem predominantemente. Mas como eram só duas linhas, né? Era muito curto. Predominantemente.
A partir da leitura do texto, podemos afirmar que, vamos lá novamente. Olha só. O temor de um conflito no Oriente Médio reduziu a oferta de petróleo em setembro. O preço do petróleo caiu por conta do conflito crescente no Oriente Médio. Um possível conflito no Oriente Médio provavelmente faria o preço do petróleo aumentar, ou a desaceleração da demanda global fez com que o preço do petróleo aumentasse. Deixa eu ver aqui. É o que, gente? Petróleo cai 17% no terceiro trimestre com desaceleração da demanda nova. Os preços do petróleo registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre, diante de preocupações com a desaceleração da demanda global, que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. E aí, um possível conflito provavelmente faria o preço do petróleo aumentar. Por quê, gente? Poderia. Poderia é futuro do pretérito. Poderia, ainda não aconteceu. É uma suposição, tá? Isso é muito importante aqui, para gabaritar a questão. Poderia significa que ainda não aconteceu. Gabarito da 3, letra C. Questão 4. Olha aqui, gente. Infere-se que é marca do Instituto Idecã isso, né? Opa, olha a besteira que eu fiz. Quanto às informações apresentadas no texto em questão, infere-se que. Vamos lá. O texto servirá de base para responder a questão. Floresta em risco e inovação. Plataforma desenvolvida pelo IPAN e pelo Banco Mundial prevê risco de des- desmatamento, peraí, desmatamento e estima futuras áreas desmatadas na Amazônia Legal. Amazônia, uma terra de riqueza natural incomparável. É um dos ecossistemas mais difíceis de proteger no mundo. E se pudéssemos prever as áreas com maior risco de desmatamento, poderíamos proteger melhor a floresta. Uma plataforma desenvolvida pelo IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e pelo Banco Mundial, faz exatamente isso. Ela prevê o risco de desmatamento e estima as futuras áreas desmatadas nos estados da Amazônia Legal. Então, a gente já tem aqui uma plataforma que faz isso. Chamada de Painel Floresta em Risco, lançada na semana passada, apresenta o desmatamento na Amazônia brasileira como fruto da relação entre a vulnerabilidade das áreas de vegetação nativa, a governança ambiental e os fatores macroeconômicos. Variáveis econômicas, especialmente os preços dos produtos agrícolas e a taxa de câmbio real, afetam diretamente o retorno das atividades extrativas, portanto, a demanda por terras marginais e assim o desmatamento, incluindo através de atividades ilegais como a grilagem ou garimpo. Olha só, percebam, gente, aqui a quantidade de verbos no presente, tá? Porque isso é marca de texto dissertativo, é marca de notícia, é,
desses gêneros do texto dissertativo, sejam eles argumentativos ou expositivos. A oscilação nessas variáveis é usada para estimar a quantidade de desmatamento esperada. Os locais com maior risco de ser desmatado, assim, com a possibilidade de vazamento, quando o desmatamento não é eliminado, mas é apenas transferido para outra região. Vamos lá. A plataforma impede que ocorra. O que está inferido aqui, tá, gente? Eu vou voltar ao texto, tá? Eu só não quero que vocês se percam, porque acontece isso quando o texto é muito grande. Aconteceu isso? Volta nas questões. A plataforma impede que ocorram os desmatamentos como ocorriam até então, revelando-se a salvação da Amazônia no longo prazo? Vocês acham que a plataforma impede isso e vai revelar essa salvação da Amazônia? Até então, não, né, gente? Apesar de restrita a vigilância de terras indígenas e áreas de conservação, o programa tem alcance de resultados por longo período à frente? Uma das possibilidades do programa é associar as políticas de proteção às formas de exploração de riqueza conforme a demanda internacional. Uma das possibilidades de leitura do desmatamento se dá com a alimentação do programa com dados históricos de como foi o desmatamento na última década, por exemplo. Ou a tecnologia possibilita o desenvolvimento de programas que podem funcionar no longo prazo como armas contra a destruição da Amazônia. E aí, o que que vocês colocaram aqui? Eu vou continuar, tá? O painel permite que usuários explorem e comparem três diferentes cenários de risco. O primeiro, Business as Usual, BAU. Nossa, gente, meu inglês é péssimo. Fornece uma projeção de tendência de desmatamento. Olha aqui, ó. Projeção das tendências de desmatamento. Com base na condição macroeconômica esperada nos próximos anos. No entanto, não inclui qualquer mudança esperada nas políticas de proteção. O segundo cenário, a ferramenta exibe taxas de desmatamento com base apenas na tendência histórica. Historical Reference HRL, sem efeitos econômicos. O terceiro é o cenário de governança ambiental, GOV, que simula o impacto de possíveis mudanças de política nas taxas de desmatamento, por meio do aumento da proteção de áreas florestais via designação do uso das terras. A ferramenta fornece uma representação visual desses cenários e permite que os usuários observem como o risco de desmatamento interage com territórios indígenas e áreas de conservação. O objetivo é tornar acessível ao público dados complexos sobre futuras pressões de desmatamento e embasar o planejamento e a implementação de estratégias de conservação. A plataforma será atualizada anualmente com novos dados sobre condições macroeconômicas previstas e desmatamento observado. A complexidade do ecossistema amazônico e a interação multifacetada de fatores econômicos e sociais exigem abordagens adaptáveis e multidisciplinares. A plataforma, desenvolvida pelo IPAN e pelo Banco Mundial, é um passo à frente nessa direção para preservar um dos tesouros naturais mais preciosos do mundo. Vamos lá, vamos lá. Vocês ficaram na dúvida só entre a D e a E? Foi isso? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A plataforma impede desmatamento? Não, né, gente? Não impede. Apesar de restrita a vigilância de terra indígena e área de conservação, o programa tem alcance de resultados por longo período à frente? Não. Já fala que isso será feito, né? É, várias vezes. Uma das possibilidades do programa é associar as políticas de proteção
as formas de exploração de riqueza conforme a demanda internacional, não. Isso não é uma possibilidade. O programa não vai fazer isso conforme demanda internacional. Então a gente fica só com a D e a E. Lembrando que, gente, lembrando que isso aqui é uma inferência, não está explícito no texto. Você vai ter que inferir através da leitura do texto. Talvez tenha que ler mais de uma vez, porque inferência é isso. Uma das possibilidades de leitura do desmatamento se dá com a alimentação do programa com dados históricos de como foi o desmatamento na última década. A gente tem aqui três cenários, tá? O primeiro permite que o usuário explorem e comparem três diferentes cenários de desmatamento. O primeiro fornece projeção de tendência de desmatamento com base em condições macroeconômicas esperadas nos próximos anos. No entanto, não inclui qualquer mudança esperada nas políticas. O segundo, a ferramenta exibe taxa de desmatamento com base apenas na tendência histórica, sem efeitos econômicos. E o terceiro cenário simula o impacto das possíveis mudanças de política nas taxas de desmatamento por meio do aumento da proteção de áreas florestais via designação de uso de terras. Aí aqui, só para quem ficou na dúvida, a oscilação nessas variáveis é usada para estimular a quantidade de desmatamento esperada, os locais com maior risco, assim como a possibilidade de vazamento quando o desmatamento não é eliminado, mas apenas transferido para outra região. Percebam que aqui, deixa eu descer, ele não deixa isso claro. É uma inferência, mas não entrega esses dados históricos. O programa, ele não vem com dado histórico como o desmatamento da última década. Não fala assim, dessa forma, tá? Tanto que ele vai trabalhar mais para frente. Então, uma das possibilidades de leitura do desmatamento se dá com a alimentação do programa. O programa ele não é alimentado com dados históricos de como foi o desmatamento da última década. Não é isso que alimenta ele. Tem que prestar atenção porque às vezes é como se diz? Um verbo, uma palavra. Exatamente. São tendências históricas. Às vezes é uma palavra que vai eliminar a questão toda. Porque aqui fala que ele é alimentado com dados históricos de desmatamento da última década e não necessariamente dessa última década, tá? A tecnologia possibilita o desenvolvimento de programas que podem funcionar no longo prazo com armas contra a destruição da Amazônia. Gente, isso daqui é o melhor. Presta atenção, porque isso daqui é o gabarito. Porque ela vai possibilitar e pode funcionar. Estão entendendo? Presta atenção aqui, olha. A plataforma impede, tá vendo? O programa tem um alcance de resultados. Uma das possibilidades é associar a política à forma de exploração conforme demanda. Ele associa isso. Tomem cuidado. Quando for muito nunca, sempre, já desconfiem. Provavelmente o erro está ali. Agora, aqui na letra E, é a inferência, por quê? Porque ele possibilita isso, é uma possibilidade. Isso pode funcionar. Não está dizendo que vai ser uma arma contra a destruição. Pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione. E aí a questão está certa por causa disso. Ainda mais por ser uma inferência. Vocês têm que prestar atenção, porque nessas questões aqui, geralmente tudo está no texto. O erro está em uma palavrinha. E geralmente essa palavra vai acontecer, é algo muito específico, é um tem, é um
é um com certeza, tá? Então presta atenção nisso. Olha, conto, gênero conto. Gente, olha aqui de novo, gente, olha isso. Inferir. E olha, eu não joguei na hora de montar isso daqui, eu não joguei a palavra inferir para achar questão, não, tá? Eu não joguei. O que que eu quero que vocês vejam? Que quase sempre vai ser uma inferência. É algo que não está ali de forma explícita. Você vai ter que ler, entender e inferir. E isso quebra muita gente. Por quê? Porque a pessoa vai procurar no texto e vai falar: não, mas isso não está escrito aqui. Mas não está falando para você retirar do texto, está pedindo uma inferência. Não é para retirar. Agora, você que já sabe que é inferência, vai lá e vai gabaritar a questão. Considerando o trecho apresentado, pode-se inferir que o conto foca na indecisão do protagonista, na condição mental do protagonista, no amor de Miranda por Maria Regina ou na trajetória artística de Maria Regina. Vamos lá. Maria Regina acompanhou a avó até o quarto, despediu-se e recolheu-se ao seu. A mucama que a servia, apesar da familiaridade que existia entre elas, não pôde arrancar-lhe uma palavra e saiu, meia hora depois, dizendo que Nhanhá estava muito séria. Logo que ficou só, Maria Regina sentou-se ao pé da cama com as pernas estendidas, os pés cruzados, pensando. A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em dois homens ao mesmo tempo. Um de 27 anos, Maciel, outro de 50, Miranda. Convenho que é abominável, mas não posso alterar a feição das coisas. Não posso negar que, se os dois homens estão namorados dela, ela não o está menos que ambos. Uma esquisita, em suma. Ou, para falar como as suas amigas do colégio, uma desmiolada. Ninguém lhe nega coração excelente, claro, espírito. Mas a imaginação é que o mal, uma imaginação adusta e cobiçosa, insaciável principalmente, avessa à realidade, sobrepondo as coisas da vida outras de si mesmo. Daí, curiosidades irremediáveis. A visita dos dois homens que a namoravam de pouco. Durou cerca de uma hora. Maria Regina conversou alegremente com eles e tocou o piano, uma peça clássica, uma sonata, que fez a avó cochilar um pouco. No fim, discutiram música. Miranda disse coisas pertinentes acerca da música moderna e antiga. A avó tinha religião de Bellini e da Norma e falou das toadas do seu tempo, agradáveis, saudosas e principalmente claras. A neta ia com as opiniões de Miranda. Maciel concordou polidamente com todos. Ao pé da cama, Maria Regina reconstruía agora tudo isso: a visita, a conversação, a música, o debate, os modos de ser de um e de outro, as palavras do Miranda e os belos olhos do Maciel. Eram 11 horas. A única luz do quarto era a lamparina. Tudo convidava ao sonho e ao devaneio. Maria Regina, a força de recompor a noite, viu ali dois homens ao pé dela, ouviu-os e conversou com eles durante uma porção de minutos, 30 ou 40, ao som da mesma sonata tocada por ela. Lá, lá, lá. Gente, o que que a gente infere aqui? Qual é a inferência aqui? A indecisão da protagonista em relação aos dois pretendentes?
A condição mental da protagonista, que era desmiolada e inconstante. O, o texto foca no fato dela ser desmiolada e inconstante? O texto foca no amor de Miranda por Maria Regina, na trajetória artística de Maria Regina? Não, né? O texto foca em quê, gente? Fala pra mim. Na indecisão em relação aos dois pretendentes. Fala o tempo todo sobre isso. Gabarito letra A. Essa foi fácil, né? Tá vendo? Nem sempre um conto, um texto literário com palavras mais antigas vem com uma interpretação difícil. Nem sempre. 6. Cadê, gente? Aqui. Olha, gente, aqui, ó, que eu falei pra vocês. Em 2010, essa segunda questão só era feita em terra indígena, oficialmente demarcada, o que pode ter prejudicado a contagem. No trecho localizado no quinto parágrafo, a expressão destacada faz um movimento endofórico e catafórico, endofórico e anafórico, esofórico a anafórico, esofórico a catafórico. Qual é o movimento? Vamos ver o que que vocês colocaram. Olha só, gente. Essa segunda questão. Vou ter que voltar aqui. Vou precisar voltar aqui. Tararã. Cadê? Em 2010, essa segunda questão tá aqui. Começa onde o texto? Aqui. Brasil mais indígena. Vou ler o comecinho aqui para vocês. Segundo o censo 2022, os indígenas são quase 1,7 milhão dos 203 milhões de brasileiros, o que representa alta de 88,8% em relação ao recenseamento anterior. Não se sabe o papel dos fatores demográficos, nascimento e mortes, que ainda serão divulgados para tamanho salto, mas mudança na metodologia do levantamento ajudam a entender os números. Para a contagem, pesquisadores perguntam sobre raça ou cor, como as opções branca, preta, parda, amarela, indígena a assinalar. Em 2022, se o entrevistado estivesse em uma área indígena, terra, agrupamento ou outro tipo de localidade, e não se declarasse como tal, era submetido a uma questão específica sobre essa condição. Em 2010, essa segunda questão só era feita em terra indígena oficialmente demarcada, o que pode ter prejudicado a contagem. Vamos lá. Essa segunda questão só era feita em terra indígena oficialmente demarcada, o que pode ter prejudicado a contagem. Essa segunda questão está falando da questão, mas aí o que que eu quero que vocês se lembrem aqui? Disso daqui que eu falei para vocês, olha. Primeiro que anáfora e catáfora são endofóricas, tá? Segundo que anáfora, a gente usa esse, essa, isso. Porque esses são os pronomes anafóricos, são os pronomes que eu uso para retomar. Na catáfora, eu vou usar este, esta, isso, porque eu vou falar algo, eu vou apresentar algo ainda. E a esofórica está fora do texto. Esofórica, ela está fora do texto. Se é anafórica, se está retomando algo dentro do texto, tem que ser endofórica ou catafórica, tá?
aqui. Então, é, tá dentro do texto. Não pode estar fora do texto. Tá depois ou tá antes? Tá antes, então é anafórico. Mas tem o essa, é anafórico. Gabarito letra B. Tem que saber o que que é catáfora e o que que é anáfora. Tem que saber. Sabe isso, você vai gabaritar. E a maioria vai errar. A maioria vai errar, mas você não vai. Porque você já sabe isso. Entendeu? Tem que saber. É conteúdo que cai, cai com frequência e vocês vão gabaritar. Tá bom, precisa nem ficar lendo o texto. Só fui para vocês entenderem ali, tá? Isso aí, Patrick. Igor, a menina comprou uma blusa. Ela amou. Igor, esse ela aqui. Igor falou que não entendeu a questão, tá? Esse ela é um pronome com função anafórica. Isso é uma anáfora. Por quê? Porque retoma a menina, que já foi dita aqui. Eu já falei. A menina. Então, esse ela tá retomando a menina. Agora, se eu falasse assim, olha, a menina comprou algo especial, uma blusa. Ou isto, tá? Mas aqui eu quis mudar um pouquinho. Algo especial tá depois. Então, isso daqui é uma catáfora. O nome que a gente dá. Catáfora. Se tá antes, é anáfora. Se tá depois, é catáfora. Eu vou dar o exemplo do mercado novamente. Olha só. Fui ao mercado e comprei arroz, feijão e carne. Isso estava muito caro. Isso é uma anáfora, tá retomando arroz, feijão e carne. Agora, fui ao mercado e comprei isto: arroz, feijão e carne. Isto é catáfora, porque tá antes, depois que eu anuncio que eu comprei. Anáfora e catáfora, Igor, são endofórico. Endofórico. Por quê? Porque tá dentro do texto. Endofórico. O esofórico não tá no texto. É algo que o leitor entende, mas olha só, vamos lá. Gente, tá todo mundo reclamando do THE, que é o teste de habilidades específicas. A corporação faz isso. Isso eu encontrei na internet sobre. A corporação faz isso porque quer pessoas mais qualificadas. Corporação. A corporação. Qual é a corporação? Falem para mim. Qual é a corporação? Eu poderia falar, eles fazem isso. Alguém coloca no chat. Quem faz isso? Quem é a corporação? Coloca no chat aí para mim. É o CBMERG? Eu falei isso, gente. Isso tá escrito no texto. Saiu o CBMERG da minha boca? Não. Isso daqui é esofórico. Tá fora do texto, mas vocês sabem quem é. O leitor conhece. Isso é esofórico. Endofórico retoma algo que está no texto ou anuncia. O esofórico é algo que está fora do texto, mas o leitor sabe o que significa, tá?
Igor, você entendeu agora? Show. Mas depois, qualquer coisa, anota lá no Massificando Conteúdo a sua dúvida, a questão. Coloca se você entendeu ou não, faz o resuminho. Porque se você continuar com dúvida, a gente. Essas questões podem ir para a aula de tira dúvidas, tá? Depois eu aviso vocês. Vamos lá. Somos gente. Juízo de valor é um julgamento a partir de percepções individuais, com base em fatores. Partindo desse pressuposto, marca o item em que há uma passagem do texto indicativa de um juízo de valor por parte do autor. Vamos lá. Aqui tem várias informações para vocês. Cadê? Aqui. Juízo de valor é um julgamento feito a partir de percepções individuais. Gente, quando a banca fizer isso, preste atenção no que a banca colocou, tá? Porque às vezes você pode achar que é alguma outra coisa. Às vezes você pode é, ter um outro significado para aquilo. Mas o foco aqui é como que a banca chama, como a banca classifica. Juízo de valor é um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sociais e pessoais e ideológicos. Partindo desse pressuposto que eu falei ali para vocês, né, que a partir disso eu suponho alguma coisa, é algo que está implícito ali, mas é um juízo de valor, percepção individual, é ali a opinião do autor, vai ser subjetivo. Marque o item que há uma passagem do texto indicativa de juízo de valor por parte do autor. É quando ele dá a opinião dele. Perceberam, pois, que após os 60 as pessoas ainda se locomovem e se divertem. Decretaram que mulher também era gente, pois podia votar. Olha só, percebam que aqui está falando de alguém, ó. Alguém percebeu. Alguém decretou. Mas voltando aos com mais de 60, decretaram, alguém decretou. Não as vejo. Quem vê, gente? Não as vejo como benefícios, mas como condições mínimas de dignidade e respeito. Quem vê? Eu. Eu não as vejo. Eu não vejo, tá? Ok? Entenderam isso? Sim, Mara, daqui a pouco eu volto nisso, tá bom? Entenderam isso, gente? Juízo de valor. Pediu subjetividade, marca de subjetividade, juízo de valor, opinião do autor. Procura a primeira pessoa. Ou alguma palavra como infelizmente, isso é a opinião do autor. Quando estiver falando perceber, ele está falando de outra pessoa, não é ele. Decretar, ele está contando, ele está descrevendo, ele está dizendo o que as outras pessoas acham. Quando coloca a primeira pessoa, não as vejo, eu não vejo como benefício. Aqui, nesse momento, o autor, nesse momento, o autor usa a primeira pessoa. Se ele usa a primeira pessoa, é o juízo de valor dele, é a opinião dele, gabarito letra D. Ok, gente, nisso? É isso que vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque a banca pediu para. Outra coisa, pediu para analisar esses trechos aqui. Não vai cair na loucura de ficar procurando no texto outras partes. Porque pode ser que depois daqui ele use um juízo de valor. Aí você fica, ah, não, mas aqui era a opinião dele. Mas é para analisar só esse trecho aqui.
Não é para você analisar o que vem antes ou depois disso. Precisa focar nisso, tá? Vamos lá. 8. Provocações. De novo, gente. De novo, olha só. Anafórico, anaforicamente, catafórico, cataforicamente. De novo. A banca gosta disso, a banca usa esses termos. Vocês precisam saber o que significa isso, entender isso. Se não tiver claro, tem que fazer igual o Igor. Professora, não entendi. Explica de novo agora, é a hora, tá? D. A anterior não tem E, é letra D, tá? Gabarito D. Vamos lá. Assinale. Não. Analise, desculpa, o trecho a seguir para marcar a alternativa correta. A primeira provocação ele aguentou, calado. Na verdade, gritou e esperneou, mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. Vamos lá, gente. Todos os bebês, mesmo os que nascem em maternidade. O termo destacado em um trata-se de um elemento anafórico. O que que é anafórico? Vamos lá, vou fazer isso. Toda vez que tiver anafórico, tem que retomar. Catafórico tem que estar depois. Cataf... Desculpa. Anáfora e anaforicamente é a mesma coisa, tá? Então, anafórico ou anaforicamente tem que estar antes. Na hora da prova, faz isso. O catafórico tem que estar depois e cataforicamente tem que estar depois também, tá? Então, vamos lá. O termo destacado em um trata-se de um elemento anafórico? Um é um elemento anafórico? Não. Um não é anafórico. Um não é anafórico, porque ele não está retomando nada, ó. Tá vendo? Ele não retoma nada. O termo destacado em um é substituído anaforicamente em dois. O dois está retomando o um? Sim. O termo destacado em dois trata-se de um pronome catafórico. O dois anuncia algo que vem depois? Não. O termo destacado um é substituído cataforicamente em dois. O dois fala de algo que vem depois? Não, gabarito letra B. Alguém ficou com dúvida nessa questão, gente? Alguém ficou com dúvida nessa questão? O termo destacado um, que é bebês, é substituído anaforicamente, então retoma algo que está antes, pelo 2, que é o os. O os é o que está antes. Claro isso? Você. Quem falou que confundiu com a letra D? Olha só. O termo destacado um é substituído cataforicamente em 2. O dois faz uma catafora, uma catáfora com ele? Não. O 2 é uma anáfora dele. Porque se o 2 substituísse cataforicamente, tinha que estar depois. Se ele tivesse depois, o 2 estaria substituindo cataforicamente. Agora, o 2, que é o os, ele é uma anáfora, ele está substituindo algo que vem depois. Então, ele substitui anaforicamente. Porque ele está depois, ele substitui algo que está antes. Ele retoma algo que está antes. Então, ele substitui anaforicamente, porque ele está aqui substituindo algo que está antes dele. Mas eu entendi aí a sua dúvida. Mas você entendeu? Gente, quando a gente acabar aqui, eu vou falar o gabarito de todas, tá? Vamos terminar essas 10. 9.
Conflito gerador é o elemento estrutural da narrativa, o qual se trata da quebra da harmonia característica, principalmente da situação inicial de enredos lineares. Assim sendo, o conflito do texto em análise gira em torno. Vamos lá. Conflito gerador é o quê? É uma quebra de harmonia. O conflito. Tá tudo bem, tudo lindo. E acontece um conflito, que é a quebra da harmonia, tá? É o conflito que gera ali aquela quebra. É a reforma agrária tão almejada pelo protagonista, os desejos do protagonista em arranjar um emprego e constituir uma família, da forma a qual o protagonista detalha seus dissabores, denominados de provocações, ou dos infortúnios pelos quais o protagonista passou a vida inteira, descritos pelo narrador como provocações. Ok? Vamos lá. Provocações. A primeira provocação ele aguentou calado, na verdade gritou, esperneou. Mas todos os bebês faziam assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas, e não como ele, numa toca aparando só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mamãe. Uma porcaria, não reclamou porque não era disso. Outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos por doença e falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme, era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça, tudo bem. Gostava da roça, mas ali lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perdeu o barraco, que estava onde não podia estar. Ir para um barraco pior, ficou firme. Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos, subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila, e a ajuda não ajudava. Estavam lhe provocando. Gostava da roça, o negócio era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia lhe era dar uma terrinha, se não era outra provocação. Era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era provocação, mais uma. Finalmente ouviu dizer que dessa vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida. Se animou, se mobilizou, pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar a provocação. Aí ouviu que a reforma agrária era tão. Não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª milésima provocação, reagiu e ouviu o espanto, as pessoas dizerem, horrorizadas com ele: violência não. Luiz Fernando Veríssimo. O conflito gerador é um elemento estrutural na narrativa, o qual se trata da quebra da harmonia característica, principalmente da situação inicial em enredos lineares. Assim sendo, o conflito do texto em análise gira em torno do quê? O que que acontecia que gerava um conflito nesse texto? Era a reforma agrária tão almejada pelo protagonista? Eram os desejos do protagonista em arranjar um emprego e construir uma família? Era a forma a qual o protagonista detalha seus dissabores, denominados de provocações, ou os infortúnios pelos quais o protagonista passou a vida inteira, descritos pelo narrador como provocações. Qual era o conflito do texto?
Gente, qual foi o elemento estrutural da narrativa? O que que quebrava a harmonia característica da situação inicial? O que que quebra ali aquele enredo? Qual era o conflito principal do texto? E olha só, presta atenção aqui. Sendo assim, o conflito do texto e análise gira em torno. O conflito gira em torno do quê, gente? Gira em torno da reforma agrária? Não, porque essa reforma veio só depois, né? Não tem como o conflito gerar em torno dela. Não tem como, tá? Os desejos do protagonista em arranjar um emprego e construir uma família? Não, porque isso aqui ele fala umas duas vezes. Ele fez e ele não. Isso não gira em torno disso, porque ele consegue. Isso não fica ali girando em torno disso. Isso não gera um conflito. Ele consegue. Um subemprego, uma subfamília? Ok, mas ele consegue. Então, não é isso. A forma qual o protagonista detalha seus dissabores, denominados de provocações, ou os infortúnios pelos quais o protagonista passou a vida inteira, descritos pelo narrador de provocações. Aqui está a chave. Não é o protagonista que detalha as provocações. É o narrador que chama isso de provocações. Por isso, gabarito letra D. Prestem atenção nisso. Olha só. A primeira provocação ele ganhou calado, na verdade gritou, esperneou. Mas todos os bebês. Quem está chamando isso de provocação não é ele, é o narrador. A diferença da C para D é isso. A forma pela qual o protagonista detalha denominadas provocações não é o protagonista, é o narrador, tá? Exatamente, Rodrigo. Exatamente. É uma pegadinha. Foi o narrador que falou. O narrador está falando do protagonista. Na 10ª milésima provocação, reagiu. Não foi ele que reagiu. Não é reagir. Se falasse reagir, é o protagonista que está contando. Reagiu, é o narrador. O narrador está em terceira pessoa. Ele não é personagem. O narrador não é personagem. O narrador, narrador observador. Por isso, gabarito letra D. Tomem cuidado com isso. Tá bom? Vamos lá. Desculpa. Ainda a partir da leitura do texto, é possível inferir, gente, de novo. Agora vocês estão cansados de inferir, né? Vocês já sabem que a inferência é algo que está implícito ali. Duvido que vocês já fizeram uma questão com tanta inferência assim na vida de vocês. Ainda a partir da leitura do texto, é possível inferir sobre a marca anunciada vamos lá. A linha Burberry Kids, selecionada pela RH Farters, traz aspectos naturais e peças delicadas, exibindo detalhes únicos, exclusivos da marca. De origem britânica, a Burberry mantém um aspecto minimalista na moda infantil e inova o conceito de clássico que escreveu seu nome na história da moda. Seu baby vai ficar fofo e todo estiloso com este lindo macacão metalacê com listras icônicas, com fechamento frontal por zíper, mangas longas, punhos canelados e capuz clássico. E este tênis com estampa xadrez vintage. Olha. Vamos lá. Ainda a partir da leitura do texto, é possível inferir sobre a marca anunciada que ela busca inovar seu estilo adotando um aspecto minimalista na moda infantil. Já é tradicional na moda adulta e está ingressando na moda infantil. É uma marca tradicional de moda infantil que não trabalha com público adulto.
escreveu seu nome na história da moda por meio de peças de moda infantil? Gente, vamos lá. Qual é o gabarito dessa questão, gente? Pelo amor de Deus. Primeiro, olha aqui. Traz aspecto natural de peças delicadas, exibindo detalhes únicos e exclusivos da marca. De origem britânica, mantém o aspecto minimalista na moda infantil e foi novo conceito de seu nome. Mantém o aspecto minimalista na moda infantil. Então, ele já utilizava esse aspecto minimalista na moda adulta, tá? Então, vamos lá. Escreveu seu nome na moda infantil? Não, tá chegando agora. É uma marca tradicional infantil? Não, tá chegando agora. Busque inovar seu estilo adotando aspecto minimalista na moda infantil, ou já é tradicional na moda adulta e está ingressando na moda infantil. O que que vocês acham? Tá inovando o estilo, gente? Não, ó. Mantém o aspecto minimalista. Esse estilo já é deles. Então não está inovando. Já é tradicional na moda adulta e está ingressando na moda infantil, gabarito letra B. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Vamos lá. É, Fiquei entre a A e a B. Entendeu por que não pode ser a A? Porque olha só, mantém um aspecto minimalista. Já trazia esse aspecto. E a A fala que busca inovar seu aspecto, adotando o aspecto minimalista. Não, ele já traz, já tem esse aspecto minimalista. Ele só vai trazer esse aspecto minimalista para moda infantil. Mantém o aspecto, ela já é tradicional por isso, tá? Toma cuidado, porque é uma palavrinha ali. Aqui no caso foi inovação que vai fazer você errar. Vamos lá, gente, comigo. Questão um, gabarito D. Se tiver alguma coisa errada, vocês me avisem. Questão 2 C. Questão 3 C também. 4 E. 5A. 6B. 7D. 8B. 9D. 10B, tá certinho? Agora, antes da próxima lista, vamos retirar aqui as dúvidas para não ficar muita coisa para o final. Primeiro, Maila, deítico tem função esofórica. Foi isso que você perguntou, né? Retomar algo que não está ali, tá fora do texto. E o narrador. Nossa, ficou lindo isso. Eu tenho narrador. Peraí, gente. Eu tenho narrador em primeira pessoa, que eu chamo de narrador personagem. Eu tenho narrador em terceira pessoa, que eu chamo de narrador observador. O narrador personagem, ele é um dos personagens. O narrador observador, ele não faz parte da história, não é um personagem. Aí, dentro do narrador personagem, eu posso ter o onisciente dentro do observador também. Então, eu tenho onisciente em primeira e em terceira pessoa, que é aquele que sabe de tudo. Onisciente com o sentido de Deus mesmo, tá? Ele é um personagem, mas ele sabe tudo que todo mundo tá passando, tá sentindo. Ele faz parte da história, mas ele sabe até o pensamento da outra pessoa.
Ele é o observador, ele não faz parte da história, mas ele sabe tudo de todo mundo, não só os nomes. Ele narra profundamente. Ele narra uma briga e ele conta como aqueles dois personagens saíram dessa briga, como internamente eles estavam, entendeu? É isso. Infere-se. Inferência, gente, é algo que está implícito. Não está escrito explicitamente no texto. Infere-se que, a partir disso, infere-se que, ou a inferência dá para inferir. Então, a partir da leitura, infere-se que aconteceu o quê? É tipo isso. Infere-se que. Peraí que eu estava aceitando aqui o pessoal. Infere-se que é algo que você consegue deduzir a partir do texto, mas não está escrito explicitamente, é algo implícito. Não está escrito explicitamente no texto. Rodrigo, boa pergunta. A banca pode cobrar expositivo colocando só dissertativo? Na verdade, eles colocaram argumentativo no edital, né? Eles não colocaram dissertativo, não é isso? Não foi isso que eles fizeram? Porque se eles colocaram só dissertativo, eles podem cobrar expositivo e argumentativo. Mas eu tenho quase certeza que eles colocaram só argumentativo. E eu ainda acho que isso foi um erro deles, que eles queriam colocar dissertativo. Enfim, digo na questão. Tá, obrigado, desculpa. Sim, pode, tá? Se tiver escrito só dissertativo, pode ser expositivo ou argumentativo, tanto faz. Vamos lá. Considerando as características que compõem os gêneros textuais e os tipos textuais de circulação social, assinale a alternativa correta. Eu vou parar, quebrar essa aula aqui, para não porque já está muito extensa. Vou parar a gravação agora e resolver essas questões na próxima gravação. Então, vai ser uma aula 2, tá bom? Então, essa acabou aqui com essas 10 questões. Vamos para as próximas.